Antes de consumir alguma coisa, a gente já decidiu se gosta ou não. E na maioria das vezes, essa decisão acontece sem a gente perceber. Não é sobre qualidade, não é sobre história, não é sobre gameplay, é sobre aparência. Existe um padrão curioso na forma como as pessoas consomem obras. Muitas vezes a rejeição vem antes da experiência. E quase nunca isso acontece por causa do que a obra realmente é, mas pela forma como ela se apresenta. A primeira impressão vem da direção artística. Antes de qualquer análise mais racional, a pessoa já teve uma reação. E isso não acontece só com obras, acontece com tudo. A gente olha uma pessoa, uma roupa, um ambiente e automaticamente forma uma opinião. Na psicologia existe um conceito chamado team slicing. Perdão pela pronúncia, que explica justamente isso. A gente toma decisões muito rápidas com base em pouca informação. Em poucos segundos o cérebro já decidiu se aquilo parece bom ou não, antes mesmo de qualquer análise mais profunda. Com obras o processo é o mesmo, mas existe a camada a mais. Porque o que você consome também comunica alguma coisa sobre você. E aí começa o afastamento. Algumas obras têm uma identidade visual muito forte, estilos exagerados, escolhas visuais específicas, personagens que fogem do padrão. Isso não passa despercebido. Isso comunica alguma coisa, mesmo que a pessoa não saiba exatamente o que é. E quando essa comunicação entra em conflito com a forma como alguém quer ser percebido, a reação natural é evitar. Não porque a pessoa analisou a obra, mas porque ela interpretou o que aquela obra parece representar. Eu percebi isso claramente em uma conversa, quando eu mostrei Persona para um amigo. A reação dele não foi sobre gameplay, história ou qualquer outro aspecto mais profundo, foi imediata. Ele olhou para os personagens e disse que eles eram andrógenos demais, e completou que não jogaria aquilo de jeito nenhum porque não era para ele. A decisão já estava tomada. Ele não jogou, não testou, não tentou entender. A estética foi suficiente para criar uma barreira, e a partir disso veio a justificativa. E esse tipo de reação não é isolado. Ao longo do tempo, a gente constrói associações quase automáticas. Experiências passadas, pessoas, situações. O cérebro começa a simplificar tudo isso em respostas rápidas. Isso não é pra mim. E o mais importante é que isso acontece antes da experiência. Às vezes alguém rejeita animes, jogos ou certos estilos não porque consumiu ou não gostou, mas porque associa aquilo a algo negativo. A associação nem sempre vem da obra em si. Pode vir pessoas, contextos ou experiências completamente diferentes. E ainda assim a resposta é evitar. Outro fator que reforça isso é a forma como o cérebro lida com o que é fácil ou difícil de entender. Existe um conceito chamado processo influence, que basicamente mostra que a gente prefere aquilo que é fácil de processar. Quanto mais familiar algo parece, mais confortável ele é. E quanto mais diferente, mais esforço exige. E esforço, na maioria das vezes, gera rejeição. Por isso, obras com uma identidade muito forte acabam afastando no primeiro contato. JoJo Bizarre's Adventure é um exemplo claro disso. As poses são exageradas, teatrais, carregadas de intenção artística dentro da proposta da obra fazem sentido, mas fora desse contexto, para quem não está acostumado, podem parecer estranhos o suficiente para se afastar. E de novo, não é porque aquilo foi analisado com profundidade, mas porque não é familiar. O cérebro prefere o que já conhece, o que já entende e o que não exige esforço para ser interpretado. Então, quando uma obra exige mais leitura, seja pelo estilo, pela forma, pela linhagem, ela naturalmente cria uma barreira para quem não está acostumado. O desconforto, na maioria das vezes, leva à evitação. No fim, tudo se conecta: julgamento rápido, associações construídas ao longo do tempo e falta de familiaridade com certos estilos. E é dessa combinação que surge boa parte da rejeição que acontece antes mesmo de qualquer contato real com a obra. Não porque a obra foi empreendida, mas porque ela nunca chegou a experimentada de verdade. E talvez o ponto mais interessante seja esse: quanto mais identidade algo tem, maior chance de afastar no começo, mas também maior chance de marcar quem decide continuar. Porque no fim, não é que essas obras sejam difíceis, elas só não tentam te agradar imediatamente.